que vai acontecer? Nós vamos perceber então que é nesse momento em que a população da Rússia ela começou a passar por um dos momentos mais importantes da sua história, que foi a chamada Revolução Russa. E a gente começa então a se perguntar, afinal, o que foi a Revolução Russa que a gente estuda até hoje? Vocês se lembram que quando eu estava no nono ano, não faz muito tempo assim, só porque Otávio intrometido ele vai dizer isso. Faz pouco tempo também que eu saí do nono ano e, pessoal, o único conteúdo que eu lembro do nono ano é a Revolução Russa. Parece que os outros passaram uma borracha e apagou a minha mente. Mas a Revolução Russa, eu acho que pelos nomes que a gente vai usar, que são nomes bem diferentes, bem estranhos, que a gente aprende mais, a gente tem mais facilidade. E a gente vai dizer, olha, lá vem bomba. Oi. Era assim. Você assistiu a aula? O vídeo que eu mandei? Ah, pronto, pessoal. Isso mesmo. A gente vai então dizer, pessoal, que a Revolução Russa, ela aconteceu na Rússia em 1917. Quem conhece aquele filme que é um desenho que é chamado de da Princesa Anastácia, vocês vão lembrar que ele está relacionado a esse conteúdo. A Revolução Russa, gente, foi uma revolução que aconteceu na Rússia, onde a população estava passando por um período de miséria e eles queriam transformar a Rússia em um país que deixasse de ser governado por um rei extremamente autoritário e queria que a Rússia ela se transformasse em um país socialista. E o que significa um país socialista? É um país que busca a igualdade social, onde todos são tratados da mesma forma, seja ele rico ou seja então ele pobre. E a gente vai colocar, vocês estão vendo o slide, né? Que eu tenho medo às vezes de não ficar projetando. Está aparecendo? Vocês vão ver aí, pessoal, então, que a Revolução Russa, ela buscava transformar a Rússia em um país socialista. E eu coloquei a definição do que é um país socialista. É um país que busca a igualdade social. Por exemplo, nós temos a Coreia do Norte, que é o inferno, não queria morar lá. Nós temos também temos Cuba, também não queria morar lá. Por quê, gente? Olha, minhas ideias, elas são socialistas. Só que na prática o socialismo, ele não deu certo até o momento, porque ele sempre foi colocado na prática de uma forma totalmente errada. Nós vamos dizer que a Rússia não deu certo. Nós vamos dizer que na Coreia do Norte é uma ditadura. E em Cuba, as pessoas não vivem bem lá, porque são governos, então, em que a população ela não vai ter bens que realmente pertencem a ela, mas tudo que pertence a esses países, eles pertencem ao Estado e o Estado ele vai dividir tudo igualmente entre a população. Então lá realmente é bom, porque existe menos desigualdade social, porém as pessoas elas não têm liberdade de fazerem o que elas querem. Isso é uma característica da sociedade capitalista em que nós vivemos, que é o contrário do socialismo. Vocês se lembram que eu falei a diferença entre o capitalismo e o socialismo lá no oitavo ano, que nós tivemos uma aula sobre isso ainda? Ou não, pessoal? Todo mundo sabe diferenciar o quê? Olha, capitalismo é uma sociedade que valoriza o dinheiro, que valoriza a riqueza. Isso era o que acontecia lá na Rússia. E vamos dizer também que o socialismo é uma sociedade que ela é igualitária, onde pelo menos os ricos e os pobres são tratados de uma forma mais igualitária, não tão desigual. Dá para entender assim? Por isso que esse conteúdo, pessoal, eu considero ele muito fácil. Vocês só vão ter que lembrar que a população da Rússia estava todo mundo lascado. Todo mundo da Rússia era governado por um rei extremamente mau, que ele era o czar Nicolau II, e a população estava passando fome. Então eles queriam lutar para transformarem a Rússia em um país mais justo e igualitário. Se vocês aprenderem isso, fica de fácil. É de boa entender o resto do conteúdo.
Agora, para a gente entender por que a população russa ela queria então passar por uma mudança, por que, é que ela queria transformar a sociedade russa. Né? Robson já assistiu o vídeo, não é? Exatamente como ele se perguntou. Eu não sei se. Aliás, eu acho que hoje a gente não vai, além da atividade, eu vou passar um filme que esse tem realmente no YouTube, que é um filme de porquinhos, que tem os bichinhos da fazenda, e ele vai mostrar como foi que aconteceu a Revolução Russa. Parece um filme bem besta. Oi? Ele vai cair na prova na semana que vem, no teste, aliás. Então, quem não leu o texto. Oi? Não. É, a leitura do livro ela é importante para a semana que vem, porque as perguntas da parte que são dois conteúdos. Vamos dizer que eu coloque 8 questões, que é a quantidade que eu sempre coloco. Eu vou colocar metade da prova relacionado ao livro que vocês leram, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, ou quem não leu vai ler. E o restante é sobre esse conteúdo de hoje, que ele é bem fácil, então em um dia a gente consegue ver. Oi, eu livro, eu passei para vocês no grupo. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou pedir para a Janeide falar com o Vitória. Tem jeito não, viu? O mundo tá perdido mesmo. Eu vou lembrar a Vitória, deixa. Não acredito não, Otávio. Tô decepcionado, tu só tira 10. Tu... Depois você vai ver. E tá lá no grupo, rapaz, eu mandei em PDF. Sim, eu não mandei. Eu tô ficando doido. Aí, tá vendo, Otávio, que eu tenho juízo ainda? Viu? Pronto, é esse livro aí. As perguntas serão sobre a Primeira Guerra Mundial, mas a resposta vão estar nesse livro aí, de 48 páginas só. E ele também é história em quadrinhos, você consegue ler. Tá pequenininho, gente. Vai ser fácil. Vocês vão estar em casa. A não ser que for para a escola, vai fazer presencial. Agora eu não sei como é que vai ser, porque na escola sempre aparece um ou dois. E vocês ficam tirando dúvidas que estão em casa. E eu não sei como é que eu vou fazer para me desdobrar na escola, porque sempre quem está aí é João. João, João é engraçado. Ele não assiste minhas aulas online, mas até que ele tirou nota boa em geografia, mas na escola ele vai. Olha, aí eu sei que eu vou estar na escola e não sei como vou ajudar vocês que estão em casa, viu? Eu já estou avisando. Pois é, mas como é que eu vou me virar? Ajudar João e ajudar vocês que vão estar em casa. Ah, pois só Deus na minha vida, na de vocês semana que vem. Oi. Oi, Robson. Teve, mas teve dois que tiraram dois. 2 meses, viu? Foi. Vamos para recuperação em julho, né? Triste. Eu pensei que eu não ia. Eu não queria pisar nem na calçada da escola, gente, em julho. Só depois, né, que a gente voltasse. Mas eu não queria, não, fiquei tão triste. Tomei, passei 2 dias de cama. Pense, olha, tudo para professor é ruim, até a vacina é uma infelicidade. Eu nunca vi. Passei a noite todinha acordado, igual um tetel. Acordei 1h30, 1h20 da madrugada. Gente, e eu dei dor de cabeça. Eu coloquei a toalha com água quente na cabeça. Eu fui dormir no outro dia, quase 10 horas da noite. Ainda bem que eu tô na floresta, por isso, para relaxar. Olha aqui, então veja aqui, olha. Então, para a gente entender a Revolução Russa, a gente tem que entender por que uma população ela fez essa revolução. Nós vamos dizer que a Rússia era o maior país do mundo em terras, que ainda continua sendo, mas era também habitado por uma grande população, era habitado também por várias culturas diferentes, então era um país bem diferente de hoje.
Só que naquela época, a Rússia era um país que ele era predominantemente rural. Ou seja, quase metade. Eita, Yasmin, mas só tu mesmo, vê se? Então, um ano depois, boa noite, Yasmin. Pois é, eu tô com a língua afiada hoje, viu? Tu tá dizendo que eu tô na floresta da Disney. Oi, Yasmin. Veja aqui, olha. Nós estamos falando da Revolução Russa, certo? A Revolução Russa foi a tentativa da população da Rússia transformar a Rússia em um país socialista, que é um país que tem a igualdade social. Todos são tratados da mesma forma. Para a gente entender isso, a gente tem que pensar como a Rússia ela estava organizada naquela época. A Rússia era um dos maiores países do mundo, né? É o maior em território ainda hoje, mas em população tinha 160 milhões de habitantes. A Rússia também, ela era habitada por vários povos com culturas diferentes. Porém, naquela época, a Rússia era um país que ele era praticamente rural. Era um país onde as pessoas viviam mais no campo do que na cidade. E a gente tem que perceber, naquela época, a Rússia, ele foi o único país que deixou de ser governado por uma monarquia absolutista. Eu não sei se vocês se lembram um pouquinho do início do ano passado, que eu disse que a monarquia absolutista é um país que é governado por um rei, e esse rei, ele é extremamente autoritário. Então a gente vai dizer que esse país, ele é uma monarquia absolutista, onde o rei ele tinha poderes de mandar em tudo e em todos. Oi. É, pois é, gente. É pior que é mesmo, né? Olha aqui, você acredita que eu passei mais a decorar, a memorizar tudo de história no primeiro ano? Porque eu fiquei meio doido mesmo lá no ensino médio. Eu forçava a minha professora a me deixar dar aula. Eu era o monitor de história do ensino médio, lá no primeiro ano. Mas antes eu também não memorizava nada não, minha gente. Então eu não vou falar de vocês não. Mas eu forçava, Yasmin. Foi a única matéria que eu me dava bem era história. Como eu... Aí eu tinha que... Aí eu gostava muito de história. Mas eu forçava ela. Ela escolhia uma pessoa. Eu não dei cabimento para ela escolher, né? Foi por livre e espontânea pressão, que eu vi que ficava lá direto, né? Me oferecendo. Não, eu ficava babando. Tô brincando, gente. Ó, a gente vai então dizer, pessoal, que o governo então da Rússia, a Rússia era um país que além da população está passando por um problema sério. A Rússia, de ser um país muito diferente, era um país que era governado por um rei absolutista, um rei que era extremamente autoritário. E naquela época, o imperador da Rússia, que ele poderia mandar na política, na economia, na sociedade, na vida das pessoas, a gente então vai dizer o que é que vai acontecer. A gente vai então dizer que o imperador da Rússia ele recebia um título que lá, por exemplo, os imperadores de Roma eram chamados então, mais ou menos isso. A gente vai então dizer, pessoal, que lá em Roma os imperadores eram chamados de César. E César em russo é chamado de czar. Então, sempre que a gente fala dos imperadores da Rússia, nós vamos chamar czar. Por exemplo, esse homem que está no meio da foto, ele era chamado czar Nicolau II. Era o imperador da Rússia que governava a Rússia de uma forma autoritária. Havia ele, a sua esposa e os seus 5 filhos. Haviam 4 mulheres e o seu filho mais novo, que era o único homem que ele teve, era chamado de Alexei. Inclusive, ele não poderia levar um corte Alexei, que ele poderia perder todo o sangue. Ele tinha hemofilia. Qualquer cortezinho que ele levava, ele poderia morrer. Por isso que vai aparecer tipo um místico, vamos dizer assim, a gente chamaria de bruxo, mas lá ele, na verdade, na história real, ele era um religioso
e ele conseguiu então curar várias vezes Alexei. O nome dele é Rasputin. Já ouviram falar em Rasputin? Que ele era um bruxo que ficava perseguindo a princesa Anastácia. Vocês não têm vida. É o seu futuro, gente. Nunca assistiram a princesa que se perdeu. Nada? Minha gente. Não, gente, eu vou encontrar. Eu vou encontrar o desenho. Oi. Ô, gente, quanto mais vocês conversarem, mais eu vou demorar para terminar, viu? E eu só saio hoje, 5 horas da tarde, se vocês conversarem muito. Ó, olha aqui. Olha aqui. Então a gente vai dizer então que a Rússia era governada por um rei absolutista que mandava em tudo e em todos, extremamente mal autoritário. Vamos dizer também que além dele ser uma pessoa autoritária, ele não prestava satisfação a ninguém da sociedade. E a gente vai então dizer, por exemplo, que esse rei ele tinha todo o poder nas suas mãos. Ele poderia demitir funcionários, poderia censurar os jornais. Inclusive diziam que Rasputin ele tinha um caso, inclusive faziam sexo, fizeram cenas de sexo no jornal, dizendo que a mulher dele era uma vadia que tinha sexo, que fazia sexo com Rasputin, porque eles eram realmente muito próximos. Se vocês assistirem a série, vocês vão ver passa até os desenhos da época. Realmente foram horrorosos. Mas, né, pela história, disseram que realmente ele influenciava muito ao imperador e a mulher a fazer o que realmente ele queria. Então ele influenciava bastante Rasputin. Oi? Você assistiu? Tu assistiu? Pronto. A gente. Não, qualquer coisa você tem. Tem uma cena de sexo. Eu não vou mentir. É. Aham. A gente vê então que a Rússia era um dos maiores impérios e mais ricos do mundo, que tinha várias minas de ouro e diamante. Porém, a gente tem que pensar que o imperador vivia todo bem, mas como é que vivia o povo da Rússia? Passando na pobreza, miséria, passando fome, eram desprezados pelo imperador e também desempregados. E a gente vai então dizer que além dessa situação, a gente vai dizer que a maior parte do povo da Rússia, a cada 100 pessoas, a cada 100 russos, 85 vivia no campo. Então a gente vê que realmente a população praticamente vivia no campo durante esse período. E a gente vai dizer, além da população estar passando, ser pobre, ser formado pelos camponeses, os camponeses não tinham alimento porque a terra na Rússia é muito fraca para se produzir. Nós vamos dizer também que havia também a questão dos operários que trabalhavam na fábrica. Nós vamos dizer que haviam várias fábricas em São Petersburgo, que era a capital da Rússia, em Moscou e Kiev. Nós vamos dizer que os operários também, eles não estavam vivendo nada bem. Nós vamos dizer que eles eram maltratados, que eles recebiam pouco. Vamos dizer também que eles trabalhavam até 14 horas por dia. E a gente vai então dizer que enquanto o imperador vivia bem, a população da Rússia vivia muito mal. Seja camponês que não tinha alimento, seja o operário que era massacrado pelo imperador, e havia também o quê? Aqueles milhões de desempregados e que viviam passando fome no território da Rússia. E o que é que vai acontecer?
É nesse momento que a população começou a se reunir na Rússia para lutar, para transformar a Rússia em um país socialista, ou seja, em um país que era baseado, que queria transformar a sociedade com base nas ideias de um filósofo chamado de Karl Marx, que ele queria o quê? Ele queria que a riqueza de uma sociedade fosse dividida entre todos e que todos então fossem tratados de uma forma igualitária. Ou seja, eles queriam transformar a Rússia em um país socialista, onde todos são tratados de forma igualitária. E a gente vai observar, nesse momento começou então a surgir lá na Rússia um partido político que era chamado de Partido Operário Social Democrata. Esse partido, ele queria transformar a Rússia em um país socialista. E com o passar do tempo, a gente vai dizer que esse partido ele começou a se desentender e eles formaram dois partidos políticos que queriam transformar a Rússia, mas que eles também sempre tinham ideias diferentes. Nós vamos dizer que o primeiro partido político a surgir foi um partido então que ele era chamado então de Menchevique. Menchevique significa minoria. Oi? Tava? Aham, colo tudo. Certo, mande. Olha, a gente vai dizer que durante esse período, pessoal, se formaram dois partidos políticos que eles queriam transformar a Rússia, porém de forma diferentes. Se a gente tivesse sala de aula, sempre eu faço com esse conteúdo torta na cara. Mas infelizmente, né, a gente não teve, né, fazer o quê? E a gente vai dizer então que os mencheviques, oi, faz online, né? Olha, a gente vai dizer, por exemplo, pessoal, que nós tivemos então os mencheviques. O que significa menchevique? Menchevique significa minoria. Era um pequeno grupo da Rússia que eles queriam transformar o quê? Queriam primeiro que a Rússia, que a população, ela transformasse a Rússia em um país socialista, não por meio da luta, mas sim por meio da política, por meio da conversa. E eles queriam o quê? Que primeiro a revolução ela fosse feita, mas que nos primeiros anos a Rússia ela continuasse sendo o quê? Ela continuasse sendo um país governado pelos grandes industriais, continuasse sendo capitalista e só depois se tornaria socialista. Ou seja, a gente vê que ele era aquele povo meio rico, aquele povo rico lá da Rússia, que queriam tomar o poder, mas não queria que os pobres tivessem oportunidade. Mas eles queriam que a Rússia ela fosse transformada em um país socialista, porém que ela fosse sendo transformada aos poucos. Era um povo que gostava mais de debater, de conversar. Só que naquela época surgia um partido político que ele era o Partido Vermelho. Era um partido que gostava de fuar, que gostava de quebrar tudo e que gostava então de realmente revolucionar. A gente vai dizer então, por exemplo, que eles eram chamados de bolcheviques. Os bolcheviques, que era o Partido Vermelho, eles queriam conquistar o poder por meio da luta revolucionária. Eles queriam ir para a rua para acabar com o imperador e assim transformar a Rússia em um país socialista, onde quem governaria a Rússia seriam os camponeses e seriam os operários. E quem era o líder desse partido? Era um homem chamado de Lenin. Nós vamos dizer então, pessoal, que aos poucos o imperador ele ficou com muita raiva. Por quê? Porque ele viu que a população estava se unindo para lutar contra ele. Em 1904, para piorar a situação da Rússia, em 1904, Revolução Russa. A gente vai dizer então, pessoal, que o imperador, percebendo que o povo estava passando miséria, nós vamos dizer que ele pegou a Rússia e mandou lutar contra o Japão. E o Japão vai o quê? Vencer a guerra e a Rússia vai ficar ainda mais falida. É nesse momento que a gente vai dizer o que é que vai acontecer. A gente começa então a perceber que é nesse momento que vai então existir. Eita, eu passei. É nesse momento em que a população, passando por um período de miséria, decidiram então se reunir, foram para o palácio,
onde estava vivendo então o imperador Nicolau II, apenas para exigir mais alimentos, melhoria na qualidade de vida. E a gente vai dizer então que o imperador, influenciado também por Rasputin, pela sua esposa, ele decidiu então massacrar qualquer pessoa que se aproximasse da sua casa. E esse episódio, esse dia, ficou conhecido como Domingo Sangrento, que aconteceu em 22 de janeiro de 1905. Nós vamos dizer então que realmente ele mandou matar essas pessoas, os seus soldados então mataram, e a gente vai dizer que mais de 100 pessoas foram mortas e milhares e muitas pessoas ficaram feridas. E a gente vai dizer que isso só se viu para aumentar a insatisfação contra o imperador Nicolau II. A gente vai observar então o que é que vai acontecer. Nesse momento começou então a surgir um partido, pessoal, que ele era chamado de quê? Esse partido ele era chamado de sovietes. Era tipo um sindicato, um grupo de operários que se uniram para lutar contra o imperador Nicolau II. Esse partido, esse grupo de operários, ele era chamado de sovietes. Eram partidos políticos que existiam para lutar contra o imperador. A gente vai dizer que o imperador ele prometeu melhorar a situação de vida do povo, não mudou em nada. Nós vamos dizer também que em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, ele mandou os soldados dele lutarem na Primeira Guerra. Foram mais de 13 milhões de soldados lá da Rússia foram lutar na guerra. 3 milhões de soldados morreram e mais de 2 milhões ficaram feridos. E a gente vê que a Rússia não era um país que tinha muitas riquezas mais, porque a família real ela tinha muitas riquezas, né? E a gente vê que com o passar do tempo eles foram perdendo. E enquanto a população estava passando fome, ele obrigou que os homens da Rússia fossem lutar na Primeira Guerra Mundial. E a gente vai dizer, enquanto os homens estavam lutando, sem armamentos de qualidade, sem uma capacidade de lutar, porque eles não sabiam, mulheres e crianças estavam passando fome lá no território russo. E imagine a gente realmente se colocar naquela situação. A gente queria que o presidente... Eita, tem que falar de política, não tem jeito, né? Nós vamos então pensar que se a gente estivesse passando por uma situação terrível e enquanto o presidente estivesse vivendo bem bom, a gente iria gostar? Claro que não. Então o que é que a população iria fazer? Iria para a rua para tentar acabar com o poder desse governante que assumiu o poder naquele território. A gente vai dizer que na Rússia não foi diferente. A população estava passando fome, miséria, era governado por um rei autoritário. E em 1917, nós vamos dizer que a Rússia estava em plena Primeira Guerra Mundial. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer que os partidos políticos que eram contra o imperador, eles vão se unirem e vão expulsar o imperador do seu poder. Então, o czar, o imperador da Rússia, ele se retirou e a gente vai dividir a Revolução Russa em 3 momentos diferentes. A Revolução Branca, a Vermelha e a Guerra Civil, que são bem pequenininhos. Nós vamos dizer que, inicialmente, quem assumiu o poder foram os mencheviques, que eram os ricos que queriam que houvesse a revolução, mas que ela fosse acontecendo aos poucos. Eles não queriam que os pobres tivessem imediatamente direitos, não. Ele queria dar direito aos pobres aos poucos. Então a gente vê que era um partido meio safado. Fez a revolução, mas não queria dar direito ao povo. E a gente então vai dizer que eles então fizeram a Revolução Branca, ou a chamada Revolução de Fevereiro, que foi os primeiros a assumir o poder. A gente vai dizer que eles assumiram provisoriamente. O líder desse partido ele era chamado de Kerensky, e a gente vai observar que eles também permitiram que a Rússia permanecesse na guerra. Então era um partido que não queria muitas mudanças, né? Depois, percebendo que a sociedade não tinha mudado nada, o partido também que tinha feito a revolução, que era chamado de Partido Vermelho, esse Partido Vermelho,
ele desejava realmente mudar a sociedade russa. Eles queriam, por exemplo, pôr fim à guerra, eles queriam que os camponeses tivessem mais oportunidade, eles queriam todo o poder aos sovietes e eles também, principalmente, prometiam o que para o povo? Se eles chegassem ao poder, o povo teria paz, teria terra e teria pão. Então veja que eles faziam uma promessa de que eles chegassem ao poder, eles iriam resolver todos os problemas da Rússia. Paz, porque a Rússia sairia da guerra, terra, porque os camponeses teriam onde morar, e pão, todos teriam alimento se a guerra, se eles fossem colocados no poder. E a gente vai dizer que o líder desse Partido Vermelho, ele era chamado de Joseph Lenin, né? Aliás, de Vladimir Lenin, como vocês estão vendo aí no slide. Lenin, então, ele vai assumir o poder e ele, então, tentou transformar a Rússia em um país socialista, em um país onde tudo estaria praticamente resolvido, os problemas da população. E a gente vai, então, dizer, pessoal, qual é o lema, qual vai ser a bandeira da Revolução Russa? Já perceberam que a Rússia ela é representada por uma bandeira vermelha? É exatamente como uma forma de lembrar da Revolução Russa. Nós vamos dizer que a bandeira que a Rússia ela usou durante aquele período, ela ainda continua sendo utilizada até os nossos dias. Nós vamos dizer que ela era representada por uma foice, representando os camponeses, e por um martelo representando os operários, porque eles fizeram a Revolução Vermelha, liderado pelos bolcheviques, e transformaram a Rússia em um país socialista. Nós vamos dizer que eles mataram toda a família do imperador, inclusive a filha dele chamada de Anastácia, por isso que o corpo dela e do filho mais novo deles tinha ficado desaparecido até 2006, né? Por isso que se criou aquele filme que vocês não assistiram, chamado de Anastácia, porque todo mundo queria ser a princesa desaparecida, família do antigo imperador da Rússia, Nicolau II. Por isso que foi criado o desenho da princesa Anastácia. E a gente então vai dizer aí, pessoal, nós vamos dizer que quando Lenin assumiu o poder na Rússia, nós vamos dizer que ele retirou a Rússia da Primeira Guerra. Nós vamos dizer que ele confiscou, ou seja, ele pegou as terras que antes pertenciam ao imperador e à Igreja Católica. Ele distribuiu terras entre o povo, para que todos fossem tratados de forma igualitária. Tudo que pertencia na Rússia passou a pertencer ao Estado, às empresas, os bancos, as estradas de ferro. E a gente vai dizer que ele também tinha um controle sobre os trabalhadores, os sindicatos. E a gente vai dizer que a gente pode dizer que ele lutou para que houvesse a igualdade entre homens e mulheres. E a gente pode perceber então, durante esse governo, que nós vamos dizer, o governo de Stalin, realmente ele se viu para mudar a sociedade daquela época, melhorou bastante, mas naquela época nem todos aceitaram que a Rússia ela fosse transformada em um país socialista. Então várias pessoas começaram a lutar contra Lenin, como por exemplo, quem é que não queria que a Rússia ela fosse um país socialista? Os monarquistas, os mencheviques, os republicanos, os donos de terra, os camponeses, os nobres, e também tiveram a ajuda da França, da Inglaterra, do Japão e dos Estados Unidos. E a gente vai dizer que essas pessoas que não queriam que a Rússia se transformasse em um país socialista, nós vamos dizer que eles entraram em uma guerra contra o país, contra aqueles partidos que fizeram a revolução. Nós vamos dizer que iniciou uma guerra entre os próprios revolucionários, entre o Exército Branco, que eram aqueles que não concordavam que a Rússia ela fosse transformada em um país socialista, e havia também o Partido Vermelho, que era aquele país que desejava que a Rússia continuasse sendo que um país socialista. Então, o Exército Branco, que eram mencionados por forças opostas, né?
eles também envolviam os bolcheviques, que eram socialistas, mas não queriam que a Rússia ela fosse transformada imediatamente. E também esse exército branco ele era formado, além daqueles socialistas que queriam que as coisas mudassem aos poucos, eles também desejavam o quê? Eles também desejavam, pessoal, que a monarquia ela voltasse a reinar na Rússia. E do outro lado havia aqueles revolucionários, liderados então por Lenin. Nós vamos dizer que para vencer a guerra, o Exército Vermelho ele vai pegar o quê? Ele vai controlar a população, ele vai pegar a quantidade de alimentos, ele estabilizou o preço dos alimentos e dos produtos, ele pegou todas as terras, se tornou dono dos bancos e das fábricas e principalmente ele criou o quê? Ele começou a perseguir qualquer pessoa que era contra os bolcheviques, aqueles que tinham feito a revolução na Rússia. E a gente vai dizer que essa tática que ele utilizou, ela é chamada de comunismo de guerra. Ou seja, para vencer a guerra, o Exército Vermelho, ele pegava toda a riqueza da população para formar um grande exército e ele também costumava julgar e condenar qualquer inimigo que era contra eles. Então imagine, qual era o partido mais forte? Era o Exército Vermelho, que tinha o controle sobre toda a riqueza da Rússia, ou o Exército Branco, que era formado o quê? Pelos socialistas que não queriam muita mudança, porque eram ricos, ou então e formado também por aqueles revoltados lá do território e pela ajuda da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, como a gente viu. Quem é que tinha mais força? O Exército Vermelho, que tinha mais dinheiro. Então, quem venceu a guerra foi o Exército Vermelho. Nós vamos dizer que em 1922, nós vamos dizer que acabou a guerra e a Rússia ela passou a ser chamada por Stalin, aliás, por Lenin, ela passou a ser chamada de URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a partir de agora, toda vez que a gente ouvir falar sobre a Rússia, desde 1922, quando os bolcheviques venceram a guerra, transformaram a Rússia em um país socialista, nós vamos dizer que a Rússia ela passou a ser chamada de URSS, que é chamado de União das Repúblicas Socialistas Pronto. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a gente vai dizer que foi assim que a Rússia ela continuou sendo chamada até 1991. Depois a gente chamou apenas de Rússia, porque a Rússia, a partir do momento que ela se transformou em um país socialista, com a ajuda de Lenin em 1922 e acabou com aqueles revoltados que haviam lá, nós vamos dizer que a Rússia ela vai ser chamada então de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou ela pode ser chamada de União Soviética, certo? É esse nome que vocês vão ouvirem até a gente falar então sobre a Guerra Fria, que terminou em 1991. Então a gente vai dizer... Oi? Ela não se fala, a gente não fala mais União Soviética. Por quê? A Rússia, quando ela se transformou em um país socialista, ela não agia de forma sozinha. Ela estava unida mais com eram 15 países que formavam a União Soviética. Ou seja, países lá do continente europeu que também eram socialistas e que se uniram com a Rússia para se transformar em uma grande organização socialista do mundo. Por isso que desde 1991 a gente não usa mais o termo União Soviética, certo? Porque não era só a Rússia. A Rússia era o líder sim, mas existiam outros países também que formavam aquele território que hoje é a Rússia. Então eles antes formavam o quê? Estavam localizados junto da Rússia
em apenas uma organização para lutarem, para transformarem o mundo em um país socialista, certo? Então é importante que a gente saiba que a União Soviética era a união da Rússia com outros países lá do continente europeu que se uniram para transformarem o mundo em um país socialista, certo? Então não é correto mais se utilizar a União Soviética. Hoje a gente utiliza apenas a Rússia, porque depois que acabou a União Soviética, aquele local ele foi dividido em 15 países, que a gente vai ver. Deixa eu ver, eu acho que daqui na próxima unidade a gente estuda um pouquinho sobre isso, tá? E a gente vai ver, Lenin, ele então transformou a Rússia na União Soviética, tão falada e tão comentada, né, que era um dos países mais poderosos do mundo. A gente vai dizer então que ele percebeu que o mundo ele não poderia ser totalmente socialista, que a Rússia ela tinha que melhorar o seu comércio, ela tinha que permitir que os camponeses tivessem mais liberdade. Ele também permitiu que os outros países do mundo pudessem enviar os seus produtos lá para a Rússia, e ele criou uma nova política chamada de Nova Política Econômica. O que é que vai acontecer? Nós vamos dizer que depois que Lenin acabou morrendo, um governante, a gente já está terminando, viu gente? Isso é o último slide agora. A gente então vai dizer que a Rússia, ela passou então a ser governada por uma pessoa, por outro socialista, só que esse ele não foi nada bonzinho não. Ele disse, olha, agora eu estou mandando na Rússia e eu agora então vou mandar de uma forma autoritária. Nós vamos dizer que o segundo homem a governar a Rússia durante a Revolução Russa vai ser então um homem chamado de Joseph Stalin. Joseph Stalin, ele ficou conhecido como um dos piores então líderes políticos do mundo, quase comparado com Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos dizer que ele era autoritário, que ele pegou, como foi que ele transformou a Rússia em um país socialista? Veja aqui. Vamos dizer que ele controlou, ele passou a mandar em tudo que existe lá na Rússia, ou seja, é a coletivização de terras, ou seja, todas as terras da Rússia pertenciam a Stalin. Vamos dizer que ele industrializou a Rússia, foi muito bom, mas ele também, além de controlar tudo que existia na Rússia, ninguém tinha uma terra, ninguém era dono de uma indústria, ninguém era dono de um mercado. Tudo que pertence a um país pertence ao governo daquele país. A gente vai dizer que eles também perseguiam os opositores. E eu coloquei do nosso lado direito o que foi que ele fez durante o seu governo. A economia era controlada por ele. Vamos dizer também que ele tentou mostrar, ele tentava que tinha um ego muito grande, então ele queria ser melhor do que os outros. Vamos dizer que ele criou um culto à sua imagem, todo mundo deveria vê-lo como uma pessoa boazinha, então ele aparecia em jornais, revistas, na televisão, aparecia em programas de rádio. Vamos dizer também que ele criou um regime de terror, ou seja, quem era oposto ao seu governo ia ser morto. Ele também perseguiu religiosos, porque quem é socialista não acredita em Deus, ou seja, só acredita naquilo que é material, naquilo que se pode ver, né, que se pode tocar. Vamos dizer que ele criou um grande exército para lhe defender. E vamos dizer também que ele censurava tudo que era contra o seu governo. Então a gente vai dizer que para piorar a situação, a gente vai dizer o que é que vai acontecer. Qualquer pessoa que era contra o governo de Stalin era enviado lá para a Sibéria, que fica ao norte da Rússia, e é um local que neve e congela bastante, é muito congelado. A gente vai dizer que ele mandava muitas pessoas como camponeses que não queriam dividir o alimento com ele. Vamos dizer que pessoas que eram rebeldes, todos eles então eram pegos, levados então para um lugar que era chamado de gulags. Os gulags eram um local que eles ficavam trabalhando até morrer. Era tipo uma prisão perpétua. Era tipo um campo de trabalho forçado. Um local em que eles eram enviados para então, o pessoal durante esse período trabalhar até morrer. E a gente vai dizer quais são as consequências desse governo socialista lá na Rússia.
Nós vamos dizer que os bolcheviques realmente conseguiram governar. Vamos dizer que, com o passar do tempo, muitas pessoas passaram fome. Vamos dizer que morreram aproximadamente de 4 a 10 milhões de pessoas. E a gente vai dizer então que o ponto negativo dessa revolução é que a população em um país que ele é socialista, ele tem que dividir tudo com o governo. Os camponeses tinham que dividir igualmente, os operários tinham que dividir o seu salário, e quem não respeitasse o governo socialista, o que era feito, pessoal, era enviado para trabalhar, se lascando lá no frio, até morrer, que era em um campo de trabalho forçado, chamado de gulags. Certo? Dúvidas? Olha, eu vou passar uma atividade e eu vou passar também um filme para vocês assistirem. É um filme que só tem bichinhos. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado A Revolução dos Bichos. Já viram esse filme passou na Globo? Minha gente, vocês não são desse mundo, não. Não, mas olha, a gente pode até comentar sobre ele depois. Tudo que eu falei durante a aula, ele vai ser demonstrado com animais. É um filme que tem muitos animais, mas que tudo acontece em uma fazenda. Nós vamos dizer que, na verdade, vai ter a fazenda, tem um dono da fazenda. Oi? Print? Eu mandei print? Não, eu ainda não mandei um print, não. Eu não. Eu mandei. Não lembro. Não, não é a série não que eu passei pra vocês não. Eu acho que é isso. Oxe, gente. Quem quiser assistir a série bem, se quiser assistir o filme também. É ótimo, minha gente. Vocês não vão se arrependerem, certo? Ah, isso é estranho aqui. Ô, professor. Oi. Ué, vocês. Pode ser dois só aí. Estranho, né? Um ninguém aguenta, né? Imagina dois, Clara. Oi. Tu mandou figurinhas, não foi? Eu vi, tava olhando o celular aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eita, porque tá ruim pra abrir o WhatsApp, a internet. Sim, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida no conteúdo? O que foi a Revolução Russa, gente? Foi uma revolução onde a população da Rússia, camponeses e operários se uniram para transformarem a Rússia em um país socialista. E o que significa um país socialista? É um país que busca a igualdade social, não é? Esse conteúdo é difícil, eu não acho ele tão difícil, não é? Nós vamos dizer que os bolcheviques e mencheviques, eles eram socialistas, mas tinham ideias diferentes, né? Os bolcheviques era aquele partido realmente que queria... Não está abrindo, Otávio. Era aquele país, então, que realmente queria mudar, né? Queria, então, mudar realmente a sociedade. E foram eles que assumiram com o Exército Vermelho. Primeiro a assumir foi Lenin e depois Stalin, que realmente se mostrou uma pessoa autoritária. Ele queria que os camponeses entregassem tudo que era produzido para eles. Aquela pessoa que não concordasse com ele poderia ser entregue, levado então para os campos de trabalho forçado. Então a gente vê que realmente terminou não sendo um governo tão ideal quanto se imaginava. Não está abrindo, Otávio? Ó. Pronto, pessoal. Então, só isso mesmo por hoje. E eu deixei salvo toda a aula, viu? Salvei a aula toda para que